E aí, pessoal do ICCast, estamos aqui para mais um episódio. Olha, o episódio de hoje vai ser sensacional, você não pode perder. E mais uma vez ao lado da minha amiga Cíntia. Cíntia, é um prazer, uma honra estar aqui do seu lado. O prazer é meu. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Pessoal, antes da gente começar e revelar quem é o convidado, gostaria de dar somente uma palhinha de quem ele é. Repórter e comunicador, sua trajetória conecta jornalismo regional, contato direto com o público no dia a dia e os desafios que ele anda lidando, né, no mundo totalmente jornalístico. Então, uma salva de palmas para Leonardo. Oh, maravilha! Leonardo, é uma honra receber você aqui. A gente já conhece, a gente já lhe considera bastante, cara. Mas antes da gente começar... Prazer, Leonardo. Prazer imenso, Cíntia. Prazer imenso, Richard. Antes da gente começar, gostaria de falar somente do nosso parceiro Lipe. Aqui na descrição tá as redes sociais dele, né? Tanto a Lipe Esfirra quanto a Lipe Burger. O Felipe tem nos acompanhado aqui há 2-3 meses já. E é muito bacana essa parceria que a gente tá tendo entre o Lipe Esfirra e o ICCast. Mas vamos lá, cara. A gente quer desbruçar mais, quer sugar o máximo que pode de você. Começando pelo começo, cara. Como foi que você realmente se encontrou nesse mundo jornalístico? Se isso sempre foi a sua paixão ou se você sempre quis começar a jogar futebol e do nada começou, né? Porque tem muito disso. Mas mesmo porque mais, nunca quis jogar futebol, porque eu sempre tive um péssimo talento pra jogar futebol. Meu Deus do céu. Mas fui um jogador, não fui um ótimo jogador, mas um jogador mediano. Bem mediano mesmo de basquete, né? Entendi. Eu já tinha revelado essa fofoca já pro Otto também, né? Já jogou no time profissional? Não foi num time profissional. Foi num time escolar, mas que ele vem crescendo muito, né? Cada vez mais, que é o Dodgers, né? Lá da Escola de Ensino Médio em Tempo Integral do Antônio Campelo de Aragão, onde eu estudei do 8º ano do ensino fundamental até o 3º ano do ensino médio, mas eu joguei pouco tempo. Foi num período meio que de ociosidade, porque estava em greve e eu era muito ligado à escola e às atividades da escola. Então daqui eu já estou começando a dar uma palhinha para vocês o que foi que eu comecei a fazer. Quando eu tinha 12 anos de idade, eu trabalhava numa rádio escolar. Foi ali onde eu verdadeiramente descobri que comunicação e jornalismo era o caminho que eu seguiria profissionalmente. Ou seja, aos 12, 13 anos mais ou menos, foi que chegou, de fato, até eu ter essa concepção de que era o que eu queria fazer. Mas desde criança eu já gostava, eu admirava, eu gostava de assistir jornal, eu gostava... Minha brincadeira favorita de infância era de apresentar programas de rádio ou TV, montava um estúdio, um cenário, alguma coisa. Tinha um radiogravador, a fita cassete na minha casa que eu gravava os programas quando eu era criança. Mas depois de todo esse tempo eu falava por naturalidade que queria ser comunicador, que queria ser jornalista, mas não tão com uma seriedade, não levava tanto a sério. Até porque, né, uma criança, por favor, né, minha gente? Sim. Mas com 12 anos eu realmente me reconheci, porque eu comecei a trabalhar na rádio escola e eu decidi que sim, era comunicação que eu queria fazer. E como eu estava fazendo aquilo na escola, foi chamando a atenção dos professores, dos estudantes, dos funcionários, e todo mundo dizendo, você tem que fazer jornalismo mesmo. E aí foi que eu acendi a essa ideia. Aí, a questão de jogar basquete foi justamente nesse período de greve, estava tudo parado, tudo fechado. Eu fui jogar basquete e fiquei durante um tempo. Quando retomou, acho que uns 3-4 meses depois... Aí eu voltei à rádio escola e aí abandonei o basquete. Não consegue ficar parado, né, cara? Sempre na proatividade, né? Exatamente. Mas quem sabe se eu não volte, né? Tem 1,80 m, é uma alturinha considerável. Exatamente. Mas aí vou precisar de um certo treino para poder... Léo, no começo, me diz assim, o que mais pesou? Foi o medo da câmera, mas eu acho que não. Você é bem desenrolado, acho que não teria... desde os 12 não teria medo da câmera, né? Ou as informações, né? O peso das informações, ou a gravação nas ruas, o que é que pesou mais pra ti naquele momento, no comecinho ali? Você fala em termos de decisão ou de desafios a enfrentar? Desafios. Você como... fez jornalismo, você cursou jornalismo? Eu estou finalizando o curso de jornalismo. Próximo mês, com a graça de Deus, entregarei o meu TCC e aí, efetivamente, serei jornalista, né? De fato e de direito.
Mas câmera nunca foi um problema para mim, embora eu não tivesse nenhuma experiência com vídeo. O News Cariri foi a minha primeira experiência efetiva. E que experiência, porque eu fui para a prática, né? Mas como eu já tinha uma bagagem da locução e da impostação, do contato, do improviso, então o restante eu tirei de letra. Não tive o menor problema, nem a menor complicação. Nenhuma timidez, nunca fui tímido, sempre fui aquele estudante, aquele aluno que era orador de turma. Quando eu me formei no ensino médio, eu fui orador da minha turma. Tudo que se colocava em termos de atividade para se comunicar, para falar com o público, era eu sempre lembrado, o mais lembrado para fazer esse tipo de atividade. Representei a minha escola muitas vezes em diversas palestras, seminários, em outros lugares, não só aqui na região do Cariri. E quando eu fui trabalhar, principalmente no campo do audiovisual, uma das coisas que poucas pessoas sabem é que eu realmente comecei no rádio. O meu primeiro emprego profissional foi no rádio. Eu comecei a trabalhar no dia 9 de março de 2022 na FM Padre Cícero. Eu comecei como repórter de política, de cotidiano, de economia. E eu trabalhei lá durante 1 ano, 5 meses e 22 dias. Foi quando eu estava saindo de férias e aí eu recebi o convite para ir trabalhar lá no News Cariri, que foi um convite feito a partir do nosso diretor. Ele tinha conhecido o meu trabalho através de um outro colega meu que fez a indicação, mesmo a gente também nem sendo tão próximo na época, né? Mas esse colega generosamente ele me conheceu e fez essa indicação para que eu pudesse trabalhar, porque sabia do meu desempenho, das entrevistas que eu já tinha feito, principalmente no campo da política. Entrevistei diversas autoridades lá na FM Padre Cícero. Então, houve essa indicação para que eu pudesse trabalhar no News Cariri. E estou lá desde o dia 30 de junho de 2023 até hoje. E eu tenho uma imensa satisfação em realizar esse trabalho, mesmo a gente sabendo da carga que muitas vezes é sempre muito intensa das informações. Muitas delas não são as informações melhores que a gente gostaria de trazer, as boas notícias que a gente queria trazer, mas é muito satisfatório você ter essa responsabilidade e esse reconhecimento também. Cara, eu acho muito bacana o que a gente acabou falando nos bastidores, se você vem falando agora novamente, em relação ao seu trabalho no News Cariri, né? E como você se sente, cara. E isso é muito bacana, quando o colaborador, né, ele se sente dentro da empresa. Aqui, cara, eu creio muito que a gente se sente assim. Todos os nossos colaboradores, né? E o Henrique, que é o dono, os outros diretores, Jaqueline, Bruno e João, né? De setores. Aqui o Ronald, que é o nosso head operacional. A gente é corporativo, a gente é profissional, mas nós somos soluções tech e ideias criativas, né? Então aqui há muita liberdade. É uma empresa que há diversos produtos, há muita liberdade criativa para acontecer, né? E sim, nós temos que manter tudo na rédea, mas é muito bacana, cara, isso que como você se sente, né? Você está num ambiente que com certeza, cara, deve ser muito desafiador, né? E que bom que você se sente bem, que você está engajando e você é um cara que tá sempre lá, você tem muita energia, né? Isso é o diferencial que você tem, mas acredito que é muito bacana isso mesmo, cara, e honrável isso. E assim, com o decorrer do tempo, você tá ficando cada vez mais famoso, né? A gente vê aqui na região do Cariri, todo mundo conhece ele, todo mundo conhece o Leonardo do News Cariri. E eu queria saber como você lidou na sua carreira com essa questão das pessoas estarem te conhecendo, você estar famoso por aqui. Como é? Te acrescentou mais no seu trabalho? Te ajudou mais? O que é que você me diz? Eu acredito que o reconhecimento é a consequência do seu trabalho. Sim. Eu fico muito agradecido, muito honrado e muito feliz com toda essa repercussão, com a bondade das pessoas, com a generosidade delas, muitas delas que acarinham, que abraçam, Sim. que trazem palavras generosas e que vêm na rua e reconhecem. Eu demorei e ainda estou demorando, ainda estou me acostumando com isso, porque eu sou, apesar de sempre ter sido uma pessoa nada tímida, mas eu sou uma pessoa que, quando eu não estou trabalhando, eu procuro o meu canto, né? Eu procuro
cuidar um pouco mais do meu eu, né? Do meu interior. Mas aí, independentemente, às vezes, eu ando na rua tranquilamente, eu ando livremente na rua, e aí, às vezes, eu vou no supermercado e tal, e o pessoal fica olhando, aí demora, às vezes, a reconhecer Mas um já pouco. chegou. Léo, tira uma foto comigo. Ah, sim. Sempre há esses pedidos. Mas eu, às vezes, eu procuro, eu tô tão compenetrado em ser uma pessoa física fora do ar, ou seja, de me desprender de todo tipo de vaidade ou coisa e tal, que aí quando alguém chega abordando, eu ainda acho estranho. Eu ainda A gente estranho. tá acostumando, né? Exatamente. Mas eu sei que as pessoas elas querem demonstrar. Como eu falei, todas elas são muito generosas, as considerações são muito boas. É a percepção do público. Então você precisa naturalmente ter aquela abertura para você conversar, para você ouvir, para você receber esses elogios das pessoas, porque elas querem muito mais isso, é dizer que estão acompanhando, que estão assistindo. E todo esse retorno do público, ele aumenta a minha responsabilidade. Eu não me sinto envaidecido por isso. Na verdade, eu sinto como se isso fosse um peso ainda maior para que eu me torne um profissional cada vez mais atento, responsável, cuidadoso com o que eu vou noticiar e na forma que eu vou noticiar, para evitar, naturalmente, que a informação ela chame muito mais a atenção, evitar que eu, na verdade, né, que eu chame muito mais atenção do que a notícia. Então, eu procuro sempre, quando eu estou realizando o meu trabalho, me dedicar e me concentrar ao máximo para evitar, às vezes, essas distrações que o decorrer e a caminhada, às vezes, tenta lhe impor, mas que você precisa ser muito sereno e muito cuidadoso e muito preciso para que você mostre para as pessoas que você está trabalhando, que você está dando ênfase à informação, à notícia. A notícia, ela é a minha matéria-prima, é o que eu faço, é o meu trabalho e é por ela que eu tenho que me ater. Não é a qualquer outro tipo de distração, não. É a notícia. Ela tem que ser o foco. Cara, é muito bacana isso. Foi profundo. Foi profundo isso daí. Mas, indo para um lado técnico, com isso que você falando, cara, como é a rotina realmente do repórter? Como é a sua rotina, cara? Muito diariamente. Bem. Todos os dias a gente sai pela manhã para trabalhar, para fazer o acompanhamento, seja de evento ou de assuntos em geral. Eu sempre gosto de frisar que a gente acaba, às vezes, até sendo muito escravo da informação, né? Por isso que, muitas vezes, quando o jornalista não está trabalhando, mas mesmo assim ele fica ali procurando notícia, né? Fica lendo, fica... E eu sou desse jeito. Muitas vezes eu fico lendo, sempre atento, buscando, entendendo de todos os assuntos para poder até mesmo incorporar no meu trabalho. Mas aí a minha rotina é sempre a seguinte: pela manhã eu saio, trabalho, levo a informação, levo a notícia. No início ainda da tarde, a gente encerra as nossas atividades e faz um balanço do que a gente fez, do que a gente produziu naquela manhã e começa a publicar ao longo do dia esses materiais. Se às vezes é um assunto que é mais urgente, precisa de uma agilidade maior, precisa ser publicado mais rapidamente, a gente vai lá e faz o ao vivo, que já se tornou muito popularizado ao vivo, né? E muitas dessas informações, às vezes, a gente acaba pegando ali no ar, no momento que está tudo acontecendo. E é mais ou menos assim que funciona o nosso dia a dia, né? E a pergunta que não quer calar: como é que você descobre tão rápido as notícias? Chega tão rápido num lugar, ninguém entende. Quando ele está em um local, depois ele está em outro, e é muito rápido, ele sabe todas as informações, e ele vai lá e grava e pronto, postou. Sempre tem um apoio logístico muito bom, muito fundamental, né? Então, a empresa dá todo esse suporte, dá toda essa funcionalidade, mas muito mais da gente também está na apuração, na atenção aos fatos, em saber o que é que está acontecendo, né? Quando a notícia
tá ali, tá ocorrendo, tá sendo registrado algo naquele momento que é de interesse público, que as pessoas precisam saber, a gente vai lá e faz. E isso se dá muito através do nosso trabalho muito permanente de apuração e de acompanhamento da notícia. E por isso a gente tem essa precisão para chegar em todos os lugares ao mesmo tempo. Cara, realmente... Tu tá há quanto tempo lá no News Cariris? Eu estou há 3 anos. Nossa. E vai fazer um mês agora, 3 anos e um mês. 3 anos e um mês, né, cara? Não, hoje você, acompanhando ali o News Cariri, sua rede social, Só dá pessoal, ele. só dá você, cara, você é um rosto, não é que é familiar, é um rosto bastante conhecido. Hoje você é o rosto do jornal. Não, e todo mundo Cajubá. que vê, todo mundo conhece. Ah, é Léo do News Cariri, todo mundo já conhece. Exato. Cara, agora uma pergunta ainda técnica, mas também pessoal, interna sua. Como é que tu lida com questões em notícias difíceis, em que, poxa, aconteceu alguma coisa, né? E aí vai ter que... Você vai ter que ir lá. Como é que tu lida? Como é que o teu coração se sente? Não é você assim interno, diante dessas notícias mais delicadas? Muitas vezes nós nem estamos tão preparados para levar aquela notícia que é mais difícil. Mas, primeiramente, eu sempre busco me colocar no lugar do outro. Eu acho que a empatia ela tem que ser um carro-chefe para quem vai lidar com esse tipo de informação, com esse tipo de notícia, até mesmo para você transmiti-la para o público. Qual é o jeito que eu gostaria de receber? Então, eu incorporo isso e eu faço questão de transmitir. Muitas vezes elas trazem esse impacto, a gente sente com uma maior força, a gente se emociona. Às vezes não precisa nem a lágrima cair do seu rosto, mas você sente aquela emoção, você sente a força daquela notícia. Muitas vezes ela pode ter aquela carga emocional enorme, mas você precisa ter uma certa firmeza, um certo equilíbrio emocional para que você possa transmitir, para que você possa levar essa notícia com precisão. Então, eu sempre faço questão de dizer que é importante o profissional do jornalismo ele ter uma rede de amparo emocional. Tanto para você lidar com essas notícias que são mais delicadas, como para você lidar com a pressão do dia a dia da informação, porque você fazer jornalismo diário é você lidar, às vezes, com o imprevisto, com o imprevisível, e muitas vezes você está aqui se dedicando a fazer algo, mas acontece uma situação totalmente distinta que você tem que redobrar a sua atenção, que você tem que se direcionar mesmo para ir fazer aquilo. A mudança, às vezes, de pauta, pauta que eu digo é o assunto que a gente cobre, né, todos os dias, que caiu a pauta, né, como diz, né, cancelou, algo mudou, então você tem que ter esse jogo de cintura. Por isso que o emocional do jornalista ele tem que estar preparado, e a boa rede de apoio emocional, de amparo psicológico, muitas vezes ela é fundamental, não só para o jornalista, mas para todas as profissões que lidam com essa carga de pressão diária. E a gente precisa sempre ter a atenção redobrada quanto a isso. Tu sente uma pressão de pessoas também, lá de fora? De fora do... Olha, é porque eu procuro levar o meu trabalho com tanta leveza, mesmo quando a informação é tão dura, é tão difícil, que eu não sinto essa pressão externa. O que eu me cobro é para ser responsável, é para apurar com cuidado. É para não passar a informação errada. Alguma investigação, algo assim, exatamente. Né? Eu sempre procuro levar a informação correta, o máximo possível. Às vezes, com aquela mesma informação, mesmo eu já tendo, eu pergunto a 1, a 2, a 3, a 4, a tantas pessoas diferentes para que eu tenha a confirmação precisa. Então, essa é uma autocobrança. Externamente, eu não sinto isso, né? Porque, como
eu já citei, né? O ambiente lá me dá essa possibilidade, essa liberdade criativa, essa liberdade de exposição, de trabalhar, de levar a notícia do meu jeito, que eu me sinto muito à vontade. Mas é óbvio que quando você está lidando com uma notícia mais difícil, mais triste, mais pesada, você precisa redobrar um pouco mais a sua atenção, até mesmo para o seu emocional ficar estável. Não, cara, e essa identidade aí que você tem é muito massa. É muito massa mesmo, sabe? Porque vendo... você tem uma identidade, mas acompanhando o Nilson Caririz, dá para ver o Leonardo ele mais posturado em questões mais... notícias mais difíceis, mais delicadas, né? A atenção, a precisão que você passa. Cara, o que você tá falando é verídico mesmo. Né? E é muito massa isso. O cara que ainda não se formou, né? E você tá no começo da carreira e a profissionalidade que você tem, cara, que você consegue trazer para as pessoas, isso demonstra com uma responsabilidade, uma seriedade, né, que poucos têm. E é muito massa isso. E a caricatura também que você leva, a leveza que você leva. Ontem você estava no campeonato de Farmaura, né? A gente vai já falar sobre isso. Campeonato de Farmaura, tu era um dos embaixadores, uma coisa assim, né? Eu fui um dos jurados e chamado assim, espontaneamente. Tu foi trabalhar mesmo, né? Eu fui trabalhar, eu fui fazer a reportagem. E o Jorge Luiz, que faz a Selma de Nieta, né? Beijo. Precisou se ausentar, precisou sair. E ele olhou para o meu lado, aí ele disse desse jeito: Léo, eu vou precisar sair, então senta aqui na minha cadeira e toma a frente aqui e continua, né? E aí eu, ao mesmo tempo que eu estava fazendo a reportagem, eu fui jurado do campeonato e... E agora eu quero saber, aprendeu a farmar aura? Farma aí como é? Midway? O 6-7, né? É o 6-7, cara. Mas olha, eu vou até falar uma piada horrível, cara. Vai ter que colocar isso em preto e branco, cara. Esse ano a gente vai virar. Esse ano a gente vai virar de 2026 para 2027. Meu Deus do céu. Eu vi isso aí no Instagram, cara. Esses dias eu fiquei, meu Deus, né? Não, e eu vi que já tava na segunda edição, né? As pessoas estão levando muito a sério. A primeira foi agora, um mês, né? Sim, aí teve a segunda edição agora. Aí eu vi que teve prêmio, tinha a Batata da Galega, tinha várias pessoas lá conhecidas no Juazeiro. Teve prêmio em dinheiro, né? 3 prêmios. 3 prêmios, exato. Foram 3 lugares, né? O primeiro lugar, né? Aura Mais Ego. Exato. Eu não entendo. Como é isso? A Aura Mais Ego. Rapaz, olha, eu não entendia o que é farmar aura também. Eu não sabia o que era, mas eu fui pesquisar e fui conversar com o Corre Joe, né? Que é o organizador. Como é o nome? Corre Joe. O que do Juazeiro. Corre Joe. É o apelido dele, né? Ele não vai querer que eu diga o nome de batismo dele, mas aí Corre Joe, né? Que ele é conhecido, né? Um abraço, meu querido. Tudo de bom pra você. E ele é o organizador. E aí eu fui, primeiramente, pesquisar na internet, porque eu via todo mundo. Farmou aura, fez isso, farmou aura. E eu sem entender o que é farmar aura. Aí eu coloquei lá no buscador e fui entender que é uma linguagem dos games, dos jogos eletrônicos. Nossa, eu não sabia disso. Exatamente. Que é quando você eleva de nível, ou mais ou menos assim, quando você faz algo esplêndido. Aí disse que você farmou a aura. Aí convertendo para essa linguagem que tomou de conta, farmar aura é você fazer algo espetacular que pouca gente consegue fazer. E farmar aura, ao mesmo tempo, é você demonstrar que, além de você fazer algo diferente, você é carismático, você consegue ter uma habilidade de sociabilizar com as pessoas que estão ali acompanhando. Então, aquela pessoa que consegue verdadeiramente cativar o público, ela farmou aura. Mas você, Léo, como é o Léo farmando aura? Como seria o Léo farmando aura? Você já imaginou ou você fez ontem? Ontem eu fiz, né? O 6-7, como digo. Rapaz, até antes de começarem as competições oficiais, me colocaram com o George, né? Pra ver quem farmava melhor aura, né?
Aí eu disse, olha, eu quero ver se ele consegue também estar como eu em todos os lugares ao mesmo tempo. Não, isso aí já é farma-aura, cara. Já, Você com tá... certeza. Mas sem sombra de dúvidas, a mãe da educação, ela farma a aura porque ela é conhecidíssima em todo o país. Vamos mudar aqui um pouquinho de assunto agora. Tá bem. Muitas pessoas gravam, compartilham, postam. E assim, eu queria saber de ti. Eu sei que você fala um pouco mais parecido, mas eu queria saber qual é o peso da responsabilidade de passar essas informações mais pesadas. Porque você trabalha passando informações de crimes, coisas, casos políticos, né? Coisas felizes também, né? Mas qual é o peso de passar informação naquele momento? Os familiares entram em contato contigo? Ou você tem esse contato ou não? Ou teve, assim, algum caso que te chamou, assim, te chocou muito, que mexeu muito contigo? Qual é esse peso? Como é trabalhar com O isso? caso que mais me deixou impactado e que revelou-se como um maior desafio já enfrentado por mim para passar a notícia foi a ocorrência com os atletas Sim. que Nossa. não teve ninguém que não se sentisse impactado por aquela situação, por aquele fato. E nós que estávamos ali informando com a missão difícil de informar, nós também nos sensibilizamos, nós também, de alguma forma, vivenciamos ali aquele luto, porque você vê aquela situação e o momento que houve ali no ginásio poliesportivo, aquilo, para mim, é algo que, sem qualquer precedente, já noticiei, já trouxe muitas notícias bastante difíceis, mas aquela dali foi muito difícil, né? Foi muito desafiador, muito desafiador. E nós, quando estamos no trabalho da informação, nós somos regidos por um código, o Código de Ética dos Jornalistas. E esse Código de Ética, ele traz elementos muito importantes sobre como o profissional deve se portar, sobre como ele deve tratar uma informação, porque muitas vezes não é tudo de todos os elementos ou de todas as formas que você vai noticiar. Você tem que ter um certo filtro, tem que haver um certo cuidado com a informação, tem que haver uma certa delicadeza em como você vai repassar essas informações, de forma a também não expor as pessoas indevidamente, muitas delas que estão já naquela situação de vulnerabilidade. Então, o peso de você passar a informação é justamente porque nós que fazemos jornalismo, quem faz jornalismo tem que ter ciência e tem que conhecer e entender o que é o Código de Ética do jornalista e como ele deve seguir uma conduta profissional mediante a ética, que tem que ter um papel fundamental imprescindível em qualquer tipo de informação que a gente possa levar, e principalmente nessas mais delicadas. Esse é o peso da nossa responsabilidade. Nossa, eu lembro que quando aconteceu, assim, o Cariri em peso ficou assim, todo mundo ficou muito triste, né? Sim. É próximo, né? É algo muito próximo, assim, realmente. É. E foi algo repentino. A gente não vai entrar em tantos detalhes, obviamente. Óbvio. Mas é algo que mexe no coração de todos. Né? Assustam todos. E impressionante que 2 semanas depois aconteceram mais casos. 2 casos. Né? Até onde eu sei. E de pessoas próximas, assim. Então você vê, cara, que é algo delicado, mas que ainda assim a gente tem que continuar. Né? A gente tem que continuar. Mas vamos mudar um pouco aqui de assunto. Né? Cara, dentro do mundo do jornalismo, aonde você ainda imagina que quer chegar, que quer alcançar? Por exemplo, cara, eu quero fazer um trabalho ali no Jornal Nacional, ou quero fazer um trabalho com tal pessoa ali, uma parceria, ou, cara, eu quero, sei lá, falar sobre o que está acontecendo nos Estados Unidos. Onde é que você pensa, cara, ainda em chegar, sabe? O meu foco é migrar de vez para o jornalismo político. Eu pretendo isso. Eu pretendo migrar definitivamente para o jornalismo político, porque sempre foi a área que eu gostei de acompanhar, que eu gosto de acompanhar,
que eu me esmero em estudar, em ler, em me informar, em construir as fontes e conversar com as pessoas, em receber os políticos e confrontar a todos eles, independentemente do espectro político. Eu gosto disso, eu gosto dessa posição de ser o entrevistador, de levantar questões que são de interesse público, de saber, de ouvir, de entender verdadeiramente onde aquela pessoa está situada, porque foi onde eu comecei. Eu comecei no jornalismo político, lá na FM Padre Cícero, e hoje no News Cariri eu estou muito mais ligado às pautas em geral. E, de certa forma, as de segurança pública acabaram dando uma notabilidade maior, querendo ou não, para o meu trabalho. Mas o que eu gosto, onde eu me realizo, onde eu faço com uma satisfação maior, com uma atenção maior, com uma precisão de detalhe maior que eu gosto de ir atrás, de acompanhar e faria tranquilamente, era no jornalismo político. Eu penso muito que eu ainda desejo seguir no jornalismo, mas seguindo ainda somente pela editoria de política, acompanhando apenas os bastidores da política, né? Espero que brevemente nós tenhamos essa possibilidade de concentração apenas por essa linha, mas é óbvio que eu gosto de apreciar todo tipo de trabalho, de notícia que eu pego, né, que cai nas minhas mãos. Eu procuro me dedicar ao máximo para entender, para fazer, para ter uma atenção maior e transformar aquele assunto em algo palpável ao público para que as pessoas compreendam e extraiam verdadeiramente a informação. A informação, para mim, é fundamental. Mas o jornalismo político ele tem o lugar número 1 no coração do jornalista aqui. Pronto, você falou sobre essa questão da política. Você tem algum receio em passar alguma informação? Porque hoje em dia a gente mexe com política, né? Uhum. Tem muita gente que tem receio de passar alguma informação. Já te passou assim pela cabeça ter algum receio de passar alguma informação de algum candidato ou algo assim? Não, nenhuma, porque eu acredito que a informação, quando ela se torna pública, né, quando é algo que é de interesse público, deve se tornar público. E é necessário que o profissional do jornalismo, e principalmente quando é com política, ele não precisa ter medo de fazer pergunta para ninguém, né? Eu nunca tive lá no News Cariri, nunca nenhuma pergunta minha foi censurada ou orientação de algo nessa linha, nunca houve. Eu sempre tive a liberdade de perguntar o que eu quisesse. E eu digo sempre, o profissional, o jornalista, ele tem a liberdade de perguntar o que quiser e o entrevistado, ele tem o direito de responder o que ele quiser. Se ele quiser dizer, não vou comentar sobre isso, tudo bem, né? Mas eu acredito que não pode haver nenhum tipo de censura ao profissional. Ele tem que ter a liberdade de perguntar o que ele quiser, desde que a pergunta ela seja também embasada, ela seja vinculada a uma questão de interesse público e não meramente por uma predileção, às vezes, que possa eventualmente existir do profissional. Eu procuro sempre conduzir as entrevistas, e principalmente a entrevista política, para o campo do interesse mesmo. É o bastidor que é interessante? Então vamos falar sobre o bastidor, vamos falar sobre fato, vamos investigar o que é fato e vamos perguntar àquela pessoa que às vezes está diretamente envolvida naquela situação. É algum projeto, é alguma atividade, é algum projeto que pode ter um certo impacto para a vida das pessoas? É uma decisão que vai mudar, modificar, transformar, seja para o lado bom ou para o lado ruim, a vida das pessoas? Então, a gente precisa levantar esses questionamentos. Então, eu tenho a liberdade e hoje eu posso dizer que eu tenho a plena autonomia e a autoridade de entrevistar o político, seja ele da esquerda, da direita, todos eles serão muito bem recebidos para mim, sem qualquer distinção, mas eu vou sempre cobrar a minha isonomia, né, e a minha liberdade de perguntar aquilo que seja de interesse público e aquilo que realmente tenha o intuito de informar sempre. E sobre a questão digital, como é que acontece? Você, como repórter,
Você fica responsável pelo quê? Pela parte das redes sociais, pelo roteiro, pelo tempo ali da reportagem? Como é que fica essa questão? Nas redes sociais do News Cariri, eu sou responsável por produzir e por reportar. Então, estou ali atento às informações, mas eu conto, claro, com toda a rede de pessoas que estão ali ao nosso lado trabalhando. Inclusive, aqui está comigo a Lohane Santos, né, que é também nossa repórter, e ela também faz o acompanhamento e gerenciamento das nossas redes sociais. Mas eu estou como repórter, né, eu produzo, eu apuro, eu faço a reportagem, escrevo os textos, muitas vezes as reportagens que são de texto, algumas reportagens em texto, eu escrevo legendas dos vídeos, eu faço questão de escrever, eu gosto sempre de dar uma revisada no material final para saber se ficou a contento e também se eu aprovei, porque eu tenho um olhar, né? Eu tenho um olhar muito perfeccionista. Eu sou muito exigente com a qualidade do produto que eu entrego, então, juntamente com todo o conjunto. Então, quando está tudo finalizado, eu sempre gosto de dar aquela olhada, aquela checada para saber se está tudo ok. Mas as minhas atribuições básicas mesmo são essas, de produzir, apurar e reportar. E escrever muitas vezes, né? Escrevo também. Cara, muito bom. Quem sabe aí um dia você lance um livro também, né? Cara, a gente vai para um momento muito bacana agora, que é o momento do quebra-gelo. Como é que ele funciona? São perguntas rápidas, né? Um bate e volta, onde a gente sim faz algumas perguntas profundas, perguntas mais leves, mas a ideia é realmente extrair o que a gente pode do convidado, tá aprendendo junto. Mas vamos lá, cara. Dentro desse mundo aí jornalístico que você vive, cara, qual cobertura você nunca esqueceu até hoje? Olha, eu citei uma previamente, né, que causou aquele impacto e tudo, mas eu já tive várias, né? Olha, o show do Roberto Carlos aqui na Expocrato, né, em 2025, no dia 11 de julho, foi algo para mim inesquecível, porque eu gosto do Roberto, né? Eu gosto de ouvir as músicas do Roberto Carlos. Já tive entrevistas incríveis com diversos artistas, seja da região, né? Luiz Fidelis, Fábio Carneirinho, já entrevistei Lenine, Marina Sena, que foi um espetáculo entrevistar a Marina Sena, que eu também admiro, sou muito fã. E o Zeca Camargo foi quase uma entrevista, né? Zeca Camargo teve uma entrevista, né? Teve. Eu gravei para as minhas redes sociais um videozinho curto com ele, e para o News eu entrevistei ele, mas sempre essas coberturas de festas culturais, Pau da Bandeira, Expocrato, Joá Forró, né? As festas religiosas, as romarias, elas têm o seu valor. As eleições, né? As coberturas eleitorais, que também são um grande marco. Já está chegando. Já está chegando, e peço para todo mundo acompanhar lá também a cobertura, que vai ser completa, produzida com muito cuidado e muito carinho por esse que não gosta nem um pouquinho de jornalismo político, né? E ele vai estar em todos os cantos. Vamos sim. Então, essas coberturas, elas acabam tendo um marco. Precisar a matéria mais importante é muito difícil, porque nós sempre lidamos com informações muito imprescindíveis, muito importantes para o povo, e foram tantas ao longo desses 3 anos, né? É bem difícil fazer uma seleção. Teve alguma situação assim inesperada, inusitada, que aconteceu assim na rua, em você gravando? Pode ser boa, pode ser ruim. Uma vergonha assim que você já passou. Alguma coisa que você passou. Rapaz, olha, eu quase ia cometendo uma gafe, eu precisei de muito autocontrole, né, para isso, né? Teve uma vez que tava chovendo muito aqui na cidade de Juazeiro do Norte. Foi um dia que teve uma chuva imensa, e um carro, ele acabou sendo levado pela correnteza, né? Ali pela rua Pedro Henrique, que fica ali perto ali entre o aeroporto. Sim. E pronto. Aí o carro ele foi levado pela correnteza e ficou preso, né? E aí o que foi que houve? Eu cheguei até lá, sabendo disso, né, para fazer a reportagem. E quando eu cheguei, tava o
povo ali, naquele misto de ajuda, mas de estardalhaço, né? E as pessoas, elas brincando muito com a situação, né? Ainda bem que não aconteceu nada com o condutor, ele se safou, mas quando o carro ele foi guinchado por um outro veículo, por outro carro, a puxada foi com tanta força que o carro que estava preso, né, na correnteza, ele veio com toda a força e ele bateu num outro carro que estava parado lá, estacionado, e esse veículo que estava estacionado era de um homem que havia parado para ver toda a situação. Meu Deus. E ao vivo tudo isso acontecendo. E tava gravando na hora? Tava ao vivo. Nossa. E eu precisei, assim, quando eu vi aquilo dali, e foi uma situação que me fugiu do controle, e eu quase ia rindo mesmo descontroladamente ao vivo ali. Tem que ter força, né? velho. Não, ali foi, né? Tem que ter muito... Exatamente, porque era uma matéria, não era uma matéria para a pessoa tá rindo, né? Mas assim, o contexto, as pessoas ali na hora, todo mundo brincando, o povo olhando e brincando. Então eu precisei de muito autocontrole naquela reportagem, né? E, Léo, agora, caramba, as chuvas que deram no começo desse ano, assim, foram disparadas as maiores, né? Eu lembro que tava vindo pro trabalho, cara, e a chuva bater. Eu tenho uma Titan, aí a chuva bater aqui no meu joelho, sabe? Pega próximo da minha coxa. O rapaz vai me levar. Sim. Agora, como é, Léo? Tem que ir de jet ski, fazer essas... cara. As motos olha, pronto, lembrei de outra reportagem que eu também fiz. Essa foi no dia 18 de dezembro de 2023. Juazeiro do Norte registrou uma chuva de 104,5 milímetros. Chuvarada danada. Maior do E que essa ali de na agora. Lagoa Seca... Só não foi maior do que as de janeiro do ano passado, que chegou a 120 milímetros, mais ou menos, né? De chuva aqui em Juazeiro. Mas nesse dia, né, 18 de dezembro de 2023, foi essa que foi a maior chuva contabilizada em todo o estado do Ceará, foi essa. E nós fomos ali para aquela Lagoa da Apu, que todo mundo conhece, né? Quem é de Juazeiro vai saber... Qual é essa lagoa? Pronto. Ela fica ali no bairro Lagoa Seca, né? Ali na Avenida Plácido Aderaldo Castelo, ali perto daqueles restaurantes ali, né? Sim, eu acho que... Exatamente. Depois do Cactus. Do Cactus, exatamente. Então... onde fica a bodega. Isso. Não, ali alaga muito. Exato, exatamente. E ali... tava aquela inundação toda e estava por lá o seu Dedé. Me disseram até que ele foi embora aqui da região. Nunca mais eu encontrei. Eu gostaria muito de reencontrar o seu Dedé. Ele tava com uma canoa ali, né? Eu vi. Então... Eu vi. Aí eu disse, rapaz, já que tá ali, eu vou arriscar. Eu perguntei. Aí seu Dedé, o senhor permite que eu entre aí nessa canoa e aí a gente dê só uma voltinha enquanto eu vou noticiando, eu vou falando aqui? Claro, meu filho, vem, é muito receptivo, muito tranquilo. Entrei na canoa e aí do outro lado tava o meu cinegrafista, que não queria entrar, né? Mas eu só disse desse jeito, só abra ao vivo e deixa. No que ele abriu ao vivo, eu estava dentro da canoa e o seu Dedé dando as voltas ali. Cara, é isso aí. O cara já tem que se programar. Quando chegar período de chuva, já tá... Exato. Né? E repercutiu muito essa entrevista, essa reportagem. Não, e assim, já é a sua cara. A época de chuva, Lagoa Seca, a gente só vê os carros lá. E todo mundo sempre pergunta, cadê a canoa, meu repórter? Todo mundo sempre fala isso. Toda época de chuva. Cara, qual foi o medo que realmente te paralisou? Em algum momento assim na sua vida jornalística, nesses 4 anos, né? Profissional. Eu sempre fui muito preocupado em pensar se as coisas fluiriam. Porque para alguém que nunca recebeu um apadrinhamento, às vezes, né? Nunca... só de uma realidade até muito simples, né? Sou uma pessoa que... sou de uma família simples, pessoas que são trabalhadoras, pessoas que não somos de uma família importante, né? Gente que lutou e venceu através do trabalho, a minha família, né? Então, às vezes você fica se questionando se é realmente um espaço
onde você vai receber, né, onde vai ter chance e vez para você, né? Então, a preocupação sempre em saber se eu teria esse espaço para trabalhar, ela às vezes se fez presente. E eu sempre procuro manter a altivez e a modernização na minha atividade para que o mercado perceba cada vez mais que a gente está entregando o nosso melhor, que a gente faz o nosso trabalho, né? E eu estou aí, né? Estamos aqui realizando esse trabalho muito... Eu estou muito agradecido por tudo, né? Eu acho que a vida e as circunstâncias, elas me entregaram muito mais daquilo que eu pedi e muito mais daquilo que eu imaginei. E de forma que eu me sinto hoje plenamente realizado no que faço. Tenho outras missões, outras atividades e outros anseios, mas eu sei que onde eu estou, no momento que eu estou vivendo, aqui ou agora, é exatamente aquilo que eu tenho que viver e onde eu tenho que estar. Você tem algum repórter, algum comunicador, algum apresentador que te inspira desde novinho? Você tem assim, nossa, eu queria ser igual àquela pessoa. Olha, eu tive tantas referências nacionalmente, aquelas mais conhecidas, né? William Bonner, né? Nossa, sim. Bonner, ele é maravilhoso. Com certeza. O Heraldo Pereira, que é uma referência preta para mim, num espaço onde poucos homens e mulheres pretos e pretas estão, sim, que a gente sabe que existe ainda essa restrição, sim, de espaço e a gente vai conquistando aos poucos. Quebrando esse tabu, né? Exatamente. Glória Maria, Cíntia Ribeiro. Glória Maria. Né? Nossa, Glória Maria foi... O Jô também. Jô Soares, né? O Antônio Abujanra, né? Que era do Provocações, né? Ele era também assim, alguém que eu admirava muito, porque ele provocava realmente em entrevistas, né? Era interessante a forma como ele conduzia as entrevistas. A jornalista Lilian Vitfib também é outra referência que eu tenho em termos de sagacidade, de polêmica, às vezes, que ela incute, aquela informação, aquela pergunta, às vezes, mais áspera, mas com o objetivo de levar informação. E localmente várias, né? O Marco Valério, o João Hilário, queridíssimo João Hilário, tantas e tantas referências, pessoas queridas mesmo. Meu grande amigo Tony Souza, que é uma pessoa maravilhosa, que eu troco muitas ideias com ele sempre. Enfim, eu tenho várias referências. São pessoas que inspiram muito. Sandra Nemberg, que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente, Sandra Nemberg. Que privilégio. E tirar uma foto com ela e guardar até hoje. É maravilhosa demais. Cara, eu tenho uma pergunta pra te fazer mais antes. Eu não posso esquecer. Que memória fotográfica é essa, hein? Pra datas, calendário, data, tudo assim... Como é que funciona isso daí, cara? Não, no jornalismo tem que ter, né, cara? Mas como é que funciona isso daí? Eu, particularmente, eu sempre tive uma memória muito boa para lembrar datas, fatos. Você é o Sherlock Holmes do jornalismo, né? Eu sempre tive boa memória. Mas, e agora, com o passar do tempo, que a gente vai pegando um pouco mais de idade aí, né? Eu fico cada vez mais preocupado por isso, porque eu quero ainda ser uma pessoa idosa, ativa e lúcida. Então, eu me preocupo com isso, de forma que eu sempre procuro lançar desafios, decorar nomes, datas, saber precisamente detalhes. Eu era o tipo de pessoa que, quando eu era criança, eu gostava muito de decorar nome de rua, decorava... Sou ruim aí. Eu me tornei meio que um GPS, porque na infância eu era ligado, eu sabia, eu me situava. Minha mãe e minha avó sempre brincam que se eu pudesse, né, se tivesse idade, ela me soltava na rua e sem a menor preocupação, porque eu sabia onde ir e voltava. Você guia o carro do Google, né? Exatamente. Eu sempre tive essa memória muito precisa. E eu pratico sempre isso, né? Eu sempre gosto de fazer contagens, de precisar o que foi que aconteceu naquele dia. Eu sempre gosto de decorar esses dados, de exercer tarefas manuais que
exercitem, que mexam com a minha cognição, né? Eu voltei a pintar, por exemplo, pintura em papel mesmo, com lápis e tal, né? Eu voltei a fazer isso que eu fazia na infância. A leitura, ela é sempre muito constante, muito presente. Eu sempre tô... Às vezes eu também tô lendo mais que um livro, às vezes. Eu sempre leio um pouco, aí paro. Aí eu leio outro, aí paro. Eu sempre tento decorar precisamente o que é que eu tô lendo, a informação que eu tô consumindo. Eu sempre tive essa preocupação muito, muito grande em decorar e manter minha cabeça ativa para exercer esse... Ele é o macho também apaixonado por novelas, né? Um amante por novelas. E sem decorada muita coisa tá aí no catálogo 100 novelas, mais de 100 novelas na sua mente, né? Há várias, eu já aceito indicações, viu? Que eu tô atrás de uma novela, né? Inclusive, terminei Salve Jorge, né? Que você tá doido pra começar. Pra recomeçar, né? Nossa, porque eu né? acompanhei na época, eu assisti na época Salve Jorge. Aquela saga, né? A Morena, Tráfico Humano, os desafios. Foi tema do meu TCC, eu incluí ela, a novela Sério? Salve Jorge, no meu TCC, sobre tráfico humano, tráfico de pessoas. A novela, assim, é maravilhosa, eu amo aquela novela. Nossa, pois é. E eu gosto, eu tenho uma... Eu não vou fazer essa consideração aqui em relação ao que eu acho das novelas atuais, mas... não tem comparação. Não tem comparação com o que a gente via entre... Talvez ali 2013, que foi aquela época, né? 2013 para trás. Avenida Brasil 2013, né? Eu nem gosto tanto de Avenida Brasil, viu? Eu sou fora da bolha. Em relação a isso, eu sou fora da bolha. Disparado ali. Império, a primeira exibição eu achei muito legal, mas a segunda eu achei ela meio tosca. Cara, sabe por que eu gostei? Porque assim, eu sou muito fã de cinema, sabe? Sou um cinéfilo praticamente. Então, ali, pra mim, aquela novela trouxe algo mais cinematográfico. As cores é um pouco mais... Um pouco mais cinza, um pouco azul. Que a minha crítica em relação um pouco a esse filtro que estão usando nas novelas. Eu preferia... Mas hoje em dia já tá bem mais... Cor, brilho de... Não tem isso. Mais das 7. Do Cadeirudo, eu não lembro. A Indomada. A Indomada é espetacular. Eu morria de medo. Quando passava os reprises, eu ficava morrendo de medo do Cadeirudo. Minha mãe ficava até falando, cuidado com o Cadeirudo. O Cadeirudo, exatamente. O Agnaldo Silva, ele tem muito esse elemento do realismo fantástico. Tem a do Roque Santeiro também, que é do Lobisomem. Exatamente. Eu comecei a assistir, não terminei. Mas essas novelas antigas eu tenho muita vontade de assistir. Pois então pode assistir à vontade. É novela antiga, você assiste. Léo, tem uma que eu sempre tive vontade de assistir quando eu era pequeno, era uma dos vampiros, cara. Eu não lembro como é que era. O Beijo do Vampiro? Eu acho que é esse aí. Era meu sonho ver O Beijo do Vampiro. Tem duas de vampiro, né? O Beijo do Vampiro, 2002, e Vamp. Né? Vamp é uma novela de 1991. Pronto, O Beijo do Vampiro. O Beijo do Vampiro. O Beijo do Vampiro é o Boris, né? Né? A novela Vamp é da Natasha, que era a Cláudia Ohana, né? E também são duas novelas de vampiro, né? Que abordam esse ambiente é bem interessante isso, né? Mas tem duas atuais, na verdade, que eu amei muito, que foi As Três Graças. Também gostei. Assim, é Arminda, Nossa, Arminda. Ela foi sensacional. Arminda, Gerluce. E tem a da Max, que foi a Beleza Fatal também, que vai... Sim, a Lola, né? A Lola, ela é sensacional. Incrível. E também a outra novela, né, mais recente, que foi lançada pelo catálogo Globoplay, né, que foi Todas as Flores. Todas as Flores, que tem a Regina Casé ali, lourona, vilã da novela, né? A Zoé. Mas eu tenho sempre muito essas indicações de novela para fazer, né? Pode perguntar, fica à vontade. Fora essa parte de novelas, o que é que o Léo gosta? Fora das reportagens, o que é que o Léo gosta de fazer? Você faz academia? O que é que você faz, assim? Faço sim. Eu tenho uma rotina... botar o shape. Exatamente. Tô tentando. Vai dar certo, cara. Eu comecei agora, voltei, vai dar certo. Vai dar certo, né? Não? A gente confiando, né? 5 da manhã eu tô lá. Às vezes falho. Mas 5 da manhã eu vou lá, né? Faço o meu treino até umas 7h30, mais ou menos. Aí depois eu tomar meu café, já vou me inteirar da informação. Treina de jejum? Treino em jejum. Eu treino em jejum. Só levo a garrafa d'água, vou me hidratando durante o treino, mas treino em jejum.
Eu acho que me ativa mais, me dá mais sangue no olho para completar as sequências, né? As séries todas. E aí eu trabalho, me dedico muito à pesquisa do meu TCC, né? Do meu trabalho que eu estou finalizando. E eu sou uma pessoa muito caseira. Eu sou uma pessoa que adoro ficar em casa. Eu gosto muito de estar na minha casa, no meu ambiente, assim, só na minha quando paz, tem né? as entrevistas, né? As informações, você não gosta de ficar em casa. Mas normalmente, quando eu não estou trabalhando, eu estou em casa. E vez por outra, vou em pontualmente ali, às vezes em alguns eventos sociais com alguns amigos, mas muitas vezes eu prefiro estar na casa dos amigos, ir à casa dos amigos, visitar os meus amigos na casa deles, vez ou outra recebê-los também na minha casa, mas eu sou uma pessoa muito do lar mesmo, né? Eu gosto muito dessa conexão e dessa reenergização que a minha casa ela traz. Um sonho. Eu acho que eu já estou vivendo ele. Olha Nossa, só. Que é isso aí, cara. Profundo. Eu já estou vivendo o meu sonho. Agora eu só tenho o interesse mesmo de aprimorar. Aprimorar cada vez mais. Para interesses, para as novidades que se apresentam, porque o profissional ele precisa estar em constante atualização, entendendo como funciona o mercado e precisando, de fato, ter essa visão do todo, né? De sempre se modernizar. O profissional ele não pode ficar parado, principalmente no jornalismo. Então, eu estou aprimorando o que eu tô vivendo. Sua música preferida? Olha... Interessante, viu? Rapaz, é porque eu gosto tanto de ouvir. Pode ser uma playlist tudo. Também, álbum. Eu vou citar várias aqui. Olha, eu gosto muito de músicas dos anos 80, 90, né? Época do Michael Jackson. Exatamente. Gosto muito de Zizi Posse, Perigo, Asa Morena, Marina Lima, né? Fugaz. Bossa Nova. Exatamente. Sim, ouço muito. Enfim, eu tenho uma playlist infindável aqui de canções que eu poderia citar aqui, mas eu fico Estranha Loucura de Alcione, adoro ouvir. Que mais? Kátia, né? Kátia, aquela que canta qualquer jeito, né? Não está sendo fácil, mas eu gosto muito a minha preferida dela é Coração Ferido, né? Eu gosto muito de Coração Ferido. Tem várias. Nossa, eu... É isso aí, cara. Mas uma última. Our Supply, né? Nossa, enrolei agora, minha gente. Long is the Night, né? Isso. Uma Longa Noite. Exatamente. Muito bom, cara. Um livro preferido? Eu amo todos do Jorge Amado. Todos. Nossa, e gosto todos. De novela, né? E gosto do Jorge Amado. São quantos, mais ou menos? Olha, há cerca de 49 livros 49, do Jorge Amado. Você já leu quantos? Dos 49... Leu 50. Não, eu já li todos os livros, né? Li todos, né? Todos qual eles, é né? médio, assim, tem para tempo de leitura? Olha, porque varia muito. Porque o Jorge Amado, ele tem uma obra muito vasta e às vezes os livros eles variam, né? Dos romances, ali às vezes tem 600 páginas, para as novelinhas bem curtinhas, né? Como é o caso ali de A Morte de Quincas Berro d'Água, né? É uma novelinha bem curtinha, uma crônicazinha bem curtinha. Há livros que são muito longos, né? Que tem a trilogia tem também trilogias diversas, né? Tieta do Agreste, Gabriela. Aí tem os primeiros lá, O País do Carnaval. Tem muitas novelas que são feitas desses livros dele. Exatamente. Muitas que são inspiradas. Capitães da Areia, que já foi adaptado para filme, né? Aí tem Mar Morto, que inspirou a novela Porto dos Milagres. Interessante. Aí tem o primeiro livro dele, né? O País do Carnaval, aí depois vem Jubiabá. Tudo dele, né? Exatamente. ABC de Castro Alves, O Cavaleiro da Esperança, né? Enfim, são vários livros, vários deles. É uma obra
imensa, né? Imensa. Léo, se você pudesse deixar uma frase para o público que está te assistindo, qual frase você deixaria? Eu vou citar a frase que é atribuída ao Padre Cícero, né? Deus nunca deixou trabalho sem recompensa e nem lágrimas sem consolação. É isso aí. Nossa. Uma salva de palmas para Leonardo. Cara, foi um prazer ter recebido você aqui. Foi uma honra mesmo. Foi muito legal. Os bastidores, as nossas obrigado. conversas, as Tudo, nossas cara. Não, risadas, realmente. te conhecer melhor. Foi muito Imagina. interessante. Agora, cara, isso é só o começo do que Deus tem para você. Tá? Agarre e vá-se embora, meu. Você E vamos juntos. Você tem um potencial gigantesco. Vamos juntos, Você tem, vamos cara. juntos. Desejo igualmente a vocês aqui sucesso, a todos aqui do INSE, né, que traz essa transformação, essa revolução de fato para a educação, para a tecnologia, e isso é muito fundamental nesses tempos que a gente está efetivamente evoluindo, né, crescendo, mas fico muito grato mesmo aqui. Obrigado mesmo pelo convite, pelo carinho, pela recepção, enfim, e agradeço demais a todo mundo que acompanhou até aqui. Obrigado. Então é isso, pessoal. Você que nos acompanhou até agora, as redes sociais do Leonardo vai estar aqui na descrição, do News Cariri também. E olha, se você também quiser ser um parceiro nosso, patrocinador igual o Lipe, Felipe da Lipsfirra, Lip Burger, é só entrar em contato conosco, tá? Acompanhe as nossas redes sociais, INSE Brasil, acompanhe as redes sociais do nosso convidado também. E nos vemos no próximo episódio. É isso, valeu, obrigado, tchau. Tchau. Tchau, tchau.